estamos vivendo o fim de um ciclo importante, estamos vivendo o fim de uma era gigantesca de mais de um século. Estamos vivendo o fim de um tempo. E nesse processo de finalização, nós estamos sendo obrigados a passar por um processo de reinvenção daquilo que somos pessoalmente e daquilo que somos em conjunto, porque a humanidade está mudando numa velocidade acelerada. Esse vídeo é sobre isso. Mas esse vídeo não é sobre o panorama geral, porque eu já fiz isso aqui. Esse vídeo é sobre como essa mudança acontece na sua vida. Então, se você, por exemplo, tem peixes no seu ascendente, o que você precisa estar ali atento? Porque Saturno e Peixes saem da sua casa 1 e entram na casa 2. Nessa transição da 1 para 2, o que você precisa? Na transição da 2 para 3, o que rola? Quais os aprendizados importantes? Quais as posturas que você precisa se concentrar para estar ali desenvolvendo, atuando, aplicando? Porque, de alguma forma, se em fevereiro de 2026, quando Saturno e Netuno chegam no grau 0 de Áries, e se inicia um novo tempo, uma nova era, um novo ciclo para a humanidade, algo de muito novo também se inicia na nossa vida, se inicia dentro de nós. Então, esse vídeo tem essa intenção, sabe? De estar ali dando alguma direção, algum norte para que vocês se situem. Porque eu leio cada um dos comentários com muito carinho. E eu vejo como tem sido complicado. Vamos lá? Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga, há mais de 38 anos. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, que está repleto de pessoas que acreditam que esse mundo precisa ser melhor. E o único jeito de tornar o mundo melhor é nos tornando pessoas melhores e atuando de uma maneira efetiva neste mundo. É assim que a gente transforma. É num processo de autotransformação. Se você quer conhecer um pouco mais dos meus serviços, do meu trabalho, visita o meu site, o endereço está aí na tela e vamos direto e reto falar dessa transformação, desse novo período, dessa nova fase. Bom, Saturno ficou direto, agora Netuno ficou direto. Já dá para vislumbrar direitinho o que está aí nos bastidores de 2026. 2026 é um marco inicial. Se engana aquele que pensa que em 2026 alguém virá com um pó de fada, vai lançar junto com o pó de fada um pirlim-pim-pim e tudo será diferente. Não é assim que os ciclos se instalam, mas algo novo é plantado com muita força e vai se desenvolver por muito tempo. E é um ciclo muito diferente, porque Saturno e Netuno em Peixes é algo que corrói por dentro, que vai minando, é meio invisível. É enlouquecedor, é meio sutil. Fala de um período de manipulação grande. E aí a gente precisa olhar para as manipulações na nossa vida, tanto aquelas que eventualmente fazemos ou aquelas que mergulhamos quando os outros fazem, as organizações, as mídias, as redes sociais. Eu entendo que o único jeito da gente atuar com Saturno e Netuno em Áries, principalmente com esse boom do 0 grau de Áries, é saindo da caverna. Você conhece o mito da caverna? A alegoria da caverna de Platão? Pois é. Vou contar uma versão aqui extremamente diminuta. Mas os humanos estavam presos numa caverna e tudo que eles conheciam da realidade, eles viam daquela luz que projetava a vivência deles sobre as paredes da caverna. Então, tudo que eles conheciam era a própria sombra.
Toda a realidade que eles conheciam era a própria sombra. E eles acreditavam piamente naquela sombra. Acreditavam mesmo. E em um determinado momento, alguém escapa, se ofusca com a luz do sol, porque só via sombra, e vai conhecer uma nova realidade. E volta para a caverna para avisar, olha, isso que a gente pensa que é realidade não é realidade. Isso é fantasia, isso é engano, isso é ilusão, isso é prisão. Inclusive, aqueles que estavam na caverna estavam todos presos na caverna. E essas pessoas, quando se deparam com essa realidade, ficam enfurecidos e tentam abater aquele que traz a notícia. Mas o fato é que é isso, estamos entrando numa nova realidade. E vamos nos aprontar para isso. Esse é o convite. E esse momento é tão especial. E esse momento é tão único. E esse momento nos dá uma possibilidade tão grande. Aproveita e curte esse vídeo, hypa esse vídeo. Esse momento é tão único que eu resolvi fazer um e-book para colocar escrito, mais esmiuçado, mais detalhado do que aquilo que é possível fazer em cada vídeo. Colocar escrito, esmiuçado, aquilo que é preciso fazer nessa transição para cada um. Sabe? Dependendo de onde você tem o signo de Peixes e de onde vai acontecer essa transição para o signo de Áries. Então, eu te convido a observar, olhar o e-book aqui, ver o que é que você acha. Depois me dá um retorno. Foi feito com muito carinho. E realmente eu coloquei apenas o preço de custo. É praticamente um presente de final de ano, de era, de fim de tempos. É um presente de transição. Porque eu acredito que é nesses períodos de grande transformação que nós nos descobrimos grandes também. Então, se você tem interesse, olha aí o QR Code. Tem o link também aqui na descrição do vídeo. E você vai gostar. Foi feito com muito carinho. Tem muita coisa legal. Vamos lá, então, olhar como isso funciona nas transições das casas. Para você que tem ascendente em Peixes, Saturno e Netuno transitando por sua casa 1. Vieram e meio que colocaram a sua identidade, a sua forma de expressão no mundo diluída, confusa. Meio que como você se apresenta e se define, precisou ser desconstruído muito sutilmente. E é muito importante, é visceral, gente, aqui nesse posicionamento. É extremamente importante mesmo que você, agora, nesse período que Saturno e Netuno estão direto e finalizam de vez, sem parar mais, esse caminho por Peixes, que você se encontre. E nesse processo de se encontrar, de se perceber quem você é hoje, com todas essas mudanças, você invista muito conscientemente, desculpa, gente, você invista muito consciente em se valorizar. Porque Saturno e Netuno vão para a sua casa 2, vão para Áries, vão mexer com seus valores financeiros, valores pessoais, o valor que você tem no mundo. Como é que você se sente valorado? E isso é um resultado, é uma continuação desse processo todo que você viveu de mudança de identidade. Então, aproveita, apara os botões, apara as arestas, melhor dizendo, se conecta com esse novo você e se valorize. Se dê valor, exercite a autopreservação, exercite o amor próprio, exercite reconhecer que você merece o melhor pelo que você é agora. Mesmo que você, como todos nós,
ainda tenha muito que melhorar. Você já merece. E vai com essa postura, assim, para esse novo ciclo. E para quem tem Saturno e Netuno na casa 2, transitando por sua casa 2 neste momento. Ok, você viu os seus valores passando por uma reestruturação. Talvez eles tenham sido diluídos. Talvez você tenha vivido crises financeiras que, bem guiadas, podem até ter gerado depois um capital sólido. Talvez você ainda esteja na crise financeira. Mas é interessante que você perceba que algo no seu processo de valoração do mundo, de valoração do capital, de encontrar um sentido ético profundo e alicerçado na vida prática que é seu, deve ter sido desenvolvido. E se por acaso não foi, se debruça sobre isso. Pode ter sido, talvez você não tenha entendido, não tenha percebido, mas se debruça sobre isso. O que é que você aprendeu sobre si mesmo, sobre o valor que você tem, sobre o chão que você pisa, sabe? Sobre seu lastro, aquilo que te faz sentir segurança. Inclusive a segurança material. Com Saturno e Netuno entrando em Áries, é hora de você comunicar isso. Mas a comunicação, a elaboração externa, ela só é potente quando você primeiro faz esse processo de reelaboração interna. Então, tem um aprendizado forte que fala de mudança, flexibilidade, jogo de cintura, de uma nova perspectiva que você deve ter desenvolvido e, se não desenvolveu, corre atrás de desenvolver sobre você, seus valores, o seu capital, a forma como você ganha dinheiro, a forma como você se sustenta no mundo, o que você merece. E comunicar isso. Comunicar não apenas no falar, mas comunicar numa nova maneira de se expressar, numa nova maneira de se colocar, com uma nova maneira de interagir. E você que tem Saturno e Netuno transitando aí na sua casa 3. Eita! Uma confusão mental. Uma confusão. Eu imagino como não houveram momentos realmente confusos e nebulosos nesse ciclo, onde muita coisa deve ter sido questionada. E, bora combinar, se você não aproveitou esse ciclo para questionar muita coisa sobre a sua vida, sobre as suas verdades, sobre a forma como você se comunica, como a forma como você aprende e apreende, sobre a forma como você interage e, principalmente, sobre os ambientes que você se permite ficar. Se você não fez isso, vai correndo agora fazer. Mas vai correndo mesmo. Avaliar o que é saudável para você. O que é diretivo, o que é assertivo. Sabe? O que é um caminho que vai, que não fica ali, não resolve nunca, não vai nunca. Quais são os seus pensamentos que nunca saem do lugar? Que empacam? Quais são as suas questões que ficam ali num bolo, e não vai, e você não muda o seu jeito de pensar essas questões? Às vezes a gente quer solução para velhos problemas, mas a gente só vai atrás de velhas soluções. Tem uma solução nova que você está de parabéns se você implementou um novo jeito de pensar, de comunicar, de se relacionar, de se posicionar no seu clã, com a lateralidade, com os irmãos, com os primos, com os vizinhos. Se não fez, corre e faz. Porque é a partir disso que Saturno e Netuno, quando entram em fevereiro no signo de Áries, te permitem ancorar uma força muito profunda. Um sentimento de pertencimento e de autovalorização, um sentimento de que você no mundo é por você. Então, Saturno e Netuno transitando em Áries na sua casa 4,
Para que isso corra bem, para que você aproveite o melhor desse trânsito, você precisa ter organizado os seus pensamentos, a forma como você pensa, se comunica e o ambiente, principalmente. O ambiente que te leva a determinados tipos de pensamentos emaranhados, de pensamentos repetitivos, daqueles pensamentos que não são assertivos, que são confusos, que são ilusórios. Para que você consiga ancorar uma força muito sua, muito própria, de reinvenção, de renascimento, de reconexão com a força mais poderosa do seu sistema, com a força da origem, com a força da gestação, da possibilidade. Olha como isso é forte. Este trânsito é um trânsito de reinício. Saturno, Netuno em Áries, essa conjunção em fevereiro de 2026 fala de reinício. Se você ancora isso, se ancora uma força de reiniciar, de criar. Se você gosta de coisas da moda, dessa moda jovem mística, de co-criar. Sabe? Mas você ancora essa força, mas para isso sua mente tem que estar equilibrada. E você tem que frequentar ambientes que favoreçam o seu equilíbrio. É potente isso. É intenso. É transformador. E você? Que está com Saturno e Netuno em Peixes na sua casa 4. Uma casa angular, uma casa importante. Enlouqueceu nesse período? Tá bem? Quis fugir? Me fala. É um período que, no melhor do trânsito, mesmo com muitos desafios, você foi levado a olhar para a sua origem, a olhar para o seu sistema, a revisitar os mandamentos do que é certo, do que é correto, daquilo que você quer para a sua vida, daquilo que você não quer, sabe? De coisas que você quer repetir, coisas que você, opa, basta, não quero não continuo com isso. Você foi levado a refletir sobre isso, a repensar. Você se viu numa circunstância de estar, aproveita o que e raiva também. Você se viu numa circunstância de estar se deparando com a cultura do seu sistema. O que é certo na sua família? O que é permitido fazer? Como é permitido ser? O que é cuidado? Quem cuidou de você? Como você foi bem cuidado? Como você cuida? Como você se cuida? Quais são as verdades sobre esses processos e esses mandamentos familiares? Na minha casa tem que ser assim. Meus pais me ensinaram que assim, meus avós sempre fizeram assim e eu continuo fazendo. Isso é cego? Ou você nesses anos passou por um processo de reflexão, de liberação, de encontrar suas próprias verdades, seu próprio jeito, com acertos e tropeços? Sabe? De ressignificar posturas de vítima, de coitadismo. Como é que você age e reage com isso? Você alimenta isso em você? Você alimenta isso no outro? Se você fez essa lição de casa, ok. Se você foi se libertando destes padrões e conseguiu ainda nesse processo manter alguma sanidade e paz no coração, ok. Muito bom. Na verdade, maravilhoso. É isso o melhor desta finalização, para se estar pronto, inteiro, conectado com sua fonte de vida. Mas não a fonte de vida que vem do outro. Saturno e Netuno em Áries na casa 5, o que vai acontecer em 2026, e a conjunção se dá em fevereiro de 2026, é você cuidando da sua vida, olhando para a sua vida, assumindo sua vida, estando aberto, ou pelo menos devendo estar, para a alegria de estar vivo, para a alegria de viver, para o prazer de estar vivo. Isso só vem com força se você tiver olhado para como sua família encara isso, para como sua história, a história do seu sistema lida com isso. E no meio desse processo você encontrar o seu próprio jeito, o seu próprio estilo.
a sua maneira de fazer, o seu jeito de ser feliz e criar nesse processo com assertividade uma estrutura que te permita fazer isso de uma maneira diretiva, mas de uma maneira que também é lúdica, sabe? De uma maneira que também é artística. É assertiva na ação, mas tem toda uma magia do eu posso me amar mais do que eu me amo. Eu posso ser mais feliz do que eu sou. As coisas podem ser melhores do que são hoje. Eu posso rir mais. Pode ser mais leve. E você que está aí com Saturno e Netuno transitando em Peixes na sua casa 5. Como é que você viveu o romance? Como é que você encara isso? Você está esperando ainda um conto de fadas? Você viveu um conto de fadas e descobriu que na história também tinha bruxas, bruxos? Você se desiludiu. Você passou por um processo de traição, daquelas que tiram nosso chão. E a partir daí você foi se reinventando ou você ressecou? Você continua achando que o alecrim dourado tem salvação? Me diga, por favor. Essa hipótese não. Mas Saturno e Netuno em Peixes nos convida, na casa 5, foi e ainda é um convite para aprender a amar, a sonhar, mas respeitar a sua própria estrutura, o seu próprio limite. Para entender que o direcionamento do que é possível é seu. Isso não pode ficar na mão do outro. Porque se você entrega tudo para o outro, vem abuso, desilusão, perversão. Você entra numa situação de vítima e perde seu poder. E é muito interessante que você tenha aprendido. Aqui é bem aquela coisa, aquela frase assim, que a gente sonha e nossa cabeça vai para as nuvens, aqui nesse caso nosso coração também vai para as nuvens, mas nossos pés se mantêm no chão, bem sólidos, para a gente não fugir da casinha, não fugir da realidade, por causa de um amor, uma paixão, um vício. E Saturno e Netuno, bem ancorados, em Peixes na 5, nos permite ampliar o nosso processo de autocriação. O que você cria que é a extensão de si mesmo? Então, se você está envolvida com arte, ou se você faz arte só para se divertir, isso pode ter sido libertador, sanificador nesse processo. Você pode ter tido questões com suas criações, com coisas que você cria, que você faz com pessoas, aí no caso, seus filhos. Você pode ter se deparado com questões do tipo, eu idealizei que meus filhos seriam assim, 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 e meus filhos são eles. Eles não são aquilo. Eles não são aquele que eu idealizei, aquela que eu idealizei. E aí? Você amadureceu nesse processo? Você respeitou nesse processo? Ou só teve manipulação e medidas escusas e escondidas? Saturno e Netuno, bem vivenciados aí, trazem uma possibilidade de expansão, de um sentimento de que viver vale a pena, de que ser feliz vale a pena, de que amar vale a pena. E a gente lembra que casa 5 é o amor próprio, é o primeiro, de que se amar, sobretudo, vale a pena, que se expressar e se encantar com a vida vale a pena. E se você não fez isso, aproveita esses últimos meses e corre para se encantar com você, para se encantar com sua vida, para vivenciar o prazer de estar vivo, a alegria de estar vivo, a felicidade de ser quem você é. Vai procurar, vai descobrir isso correndo, porque Saturno, em 2026, entra com Netuno em Áries. Em fevereiro, eles vão estar conjuntos. E isso acontece no seu mapa, na sua casa 6. Isso é uma revolução do seu cotidiano, uma revolução do seu dia a dia. Uma revolução da maneira como você serve a você.
na sua vida, qual o espaço que tem para você? O que você destina a você? Que momento do seu dia você destina ao cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu corpo, da sua sanidade mental, emocional, de estação fisicamente? Qual o serviço que você destina a você e por que você destina esse serviço a você? Você tem força, tem iniciativa, tem pioneirismo para destinar e de verdade prestar um serviço ao outro, que é o que fala a Casa 6. Mas para isso é importante que você ancore a sua alegria de viver na 5. E se você não fez isso ainda, se você não se conectou com isso, vai logo. Para você aproveitar o máximo desse trânsito. E você que está com Saturno e Netuno em Peixes na sua Casa 6. Eita, você está cansado, você está exausto, você está esgotado. Como é que está a sua saúde? Como é que está seu autocuidado? O que foi que você fez nos últimos 13, 14 anos para você? Qual o serviço que você destinou a você? Ou você, ao contrário, foi a exaustão no serviço, nas obrigações cotidianas, nos afazeres cotidianos, nas cobranças dos outros, nas expectativas que os outros tinham de você, e você foi se extenuando, e tá aí, agora se sentindo vazio, perdido, desorientado, sabe? Meio que um corpo sem vida. Chegou a esse ponto? Ou você começou a vivenciar isso e no meio do caminho veio um processo de saúde, veio uma estafa, veio alguma coisa que te obrigou a parar. E aí você percebeu que você precisava criar uma outra estrutura, onde você fosse também amorosa com você, cuidadosa com você. E não que você se esgotasse e deixasse ir tudo, no seu trabalho, na sua casa, nas relações, nas pessoas que moram com você. Às vezes no cuidado com os filhos, na alimentação do outro, às vezes cuidando de um idoso. Se foi assim que aconteceu, em algum momento isso já mudou, maravilha! Você conseguiu criar uma nova estrutura. Se isso não foi feito, corre. Corre, ressignifica. Sabe? Ouse pensar em si. Ouse fechar a torneira. Ouse perceber que o seu dia não pode ser apenas em função do outro. Senão você fica vazio de si. E aí você não aguenta. E você precisa, se ainda não fez, organizar o seu cotidiano para que ele seja mais saudável para você. Para que ele seja mais equilibrado, mais amoroso com você. Porque a gente está caminhando para Saturno e Netuno entrarem em Áries. Isso vai acontecer na sua Casa 7, na sua relação em par, na sua relação com os outros. E se você não tiver conseguido colocar limites no seu cotidiano, pode ser muito complicado quando Saturno e Netuno entrarem na sua Casa 7. Pode ser que você esteja com uma voracidade que não consiga lidar muito bem com essa energia assertiva. Talvez meio desesperada. E é interessante que você olhe para o seu cotidiano nesses meses que faltam, que você arrume, que você se dedique tempo e que, acima de tudo, você entenda que você merece esse tempo. Que você merece esse cuidado. Que você merece que na sua rotina você exista. Para que você entre em 2026 e para que você vivencie esse momento de Saturno e Netuno conjunto 0 graus de Áries em fevereiro na sua Casa 7, abastecida de si, para ter condições de lidar com o outro com equilíbrio. E você que está vivendo esse trânsito na sua Casa 7. Saturno e Netuno em Peixes na sua Casa 7, encerrando aí essa jornada. Como foi esses últimos 14 anos? Como se deu a sua relação com os pares? Sabe? Casamento, relacionamentos longos,
Como isso aconteceu? Você se iludiu e se desiludiu? Você se colocou numa situação de vítima e olhou para o outro como salvador? E talvez no meio desse processo tenha percebido que esse salvador era um algoz, traidor, que te feriu de uma maneira que você nunca foi ferido? Isso aconteceu? Algo parecido com isso aconteceu? Se foi por aí, é hora de voltar e pensar. Onde foi que você permitiu? Onde foi que você deixou? De que maneira você foi conivente? E Saturno e Netuno em Peixes, nesse processo de enfrentamento, nesse processo de finalização, nos coloca nessa reflexão. Você precisa assumir a sua parte. Do que deu certo, qual é a parte que é sua, do que não deu, qual é a parte que é sua. Porque é a partir desse processo de assumir o seu 100% dentro de uma relação onde uma pessoa assume 100%, a outra pessoa assume 100%. Sim, você assume 100% do que é seu, o outro assume 100% do que é dele, se o outro dá conta. Mas o outro aqui não interessa, é você. Para que você se reinvente, para que você se transforme, para que você crie uma nova estrutura relacional. Pode ser que você tenha se envolvido em processos judiciais absurdos. Pode ser que nesse período você tenha que ter convivido, lidado com inimigos declarados. Pode ser que você tenha entrado em crises com parcerias, sociedades, traições societárias. E a partir disso você teve que se inventar. Mas um fato, independente assim do que de verdade aconteceu na sua vida, você precisa agora, na finalização desse processo, entender que o outro também é aquilo que você projeta. E que as relações também são aquilo que você permite. E se você conseguiu chegar nesse entendimento, se amadureceu esse entendimento e mudou posturas, parabéns. Parabéns mesmo. Mas se pelo menos conseguiu chegar nesse entendimento, se debruça profundamente sobre ele nos próximos meses. Repensa o que aconteceu, como foi, como você reagiu, como você agiu, o que você deixou, como você se iludiu, o que você sonhou, o que foi sonho e onde esse sonho se tornou realidade, onde esse sonho se tornou pesadelo, onde esse sonho simplesmente não foi execuível, não era pura fantasia. Se debruce sobre isso. Porque Saturno chega com Netuno na sua casa 8, em Áries, te exigindo uma transformação profunda, uma transformação intensa, uma transformação que é tão intensa que talvez as pessoas não percebam, porque ela pode ser muito silenciosa, muito... É você e suas entranhas. É você e você. É você reavaliando os seus pactos relacionais mais profundos. É você se debruçando sobre os mandamentos do seu sistema. E o que você escolhe romper por você, para que você seja pioneiro, para que você vá com força para a sua vida, para que você mergulhe nessa transformação que te faz, de alguma maneira, renascer com força, com beleza, sabe? Com o poder de uma fênix. E você, sobrevivente, que está aí com Saturno e Netuno em Peixes transitando por sua casa 8. Que período transformador. Que período que pode ter sido assim, muito curador. Mas a cura que vem de Saturno em Peixes na casa 8 é uma cura que vem de um processo de mergulho muito profundo nas próprias emoções, nas crenças e nos mandamentos que se tem sobre as próprias emoções. Ah, você precisa sentir isso. Eles disseram. Pessoas que você acreditou. Você precisa ser assim. Ah, mas toda mãe faz deste jeito.
Ah, mas toda mulher é desta maneira. Mas todo homem é. E assim vai. Ah, mas um bom filho. Um bom filho. E você teve que se deparar com essas crenças, com essas verdades, com esses mandamentos que te aprisionaram, te limitaram durante muito tempo. Você vivenciou um processo de cura? Você vivenciou um processo de transformação que você repara assim: opa, não sou mais a mesma pessoa, não sigo mais aos mesmos códigos ocultos. Eu paro para pensar, eu vou fazer isso por quê? Porque todo mundo faz, porque é assim que se faz? Ou eu vou fazer porque conscientemente eu analiso e vejo, ok, é por aqui. Ou não, tem um caminho novo. Se você passou por esse processo e chegou nesse ponto, maravilha. Se não chegou, corre atrás agora. Corre atrás de mergulhar no seu espaço profundo para que você encontre as suas verdades. As suas verdades, talvez até secretas. De tão por debaixo de tanta coisa que elas podem estar ainda hoje. Se você não fez esse movimento, vai correndo fazer. Sem culpa. Eu vou repetir, sem culpa. Mais uma vez, repete comigo, sem culpa. Porque em fevereiro, Saturno e Netuno entram na sua casa 9, em Áries. É uma casa de fogo e um signo de fogo, uma energia ígnea, uma energia de expansão, de novos conhecimentos, de um alargamento de percepção, de horizontes, que podem ser, inclusive, um avanço de território, um conhecimento físico de um outro território, ir morar em outro lugar, conhecer um outro lugar, se transformar pelo conhecimento do novo e se expandir muito nesse processo. Mas se você não faz isso agora, se você não fez e se não se debruçar por fazer, fica tudo mais atravancado lá na frente. Como é que você inicia um processo de expandir suas verdades, seu senso ético, sua fé? Se você, nesse último processo, nessa última temporada, não foi atrás de descobrir o que é seu. Aí eu vou te dizer, a possibilidade de você cair num processo de ilusão e embarcar em verdades que não são verdadeiras dos outros é muito grande. Porque você precisa estar ancorado em si, para ir com toda essa força desbravadora, para ir com essa sofreguidão. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa, talvez não tudo, talvez muita coisa, depende do seu processo, mas ainda dá tempo. E você, hein? Que tem peixes na casa 9, que viveu nesses últimos anos, nesses últimos 13, 14 anos, o trânsito de Netuno aí na sua casa 9, nos últimos 2 anos e meio, o trânsito de Saturno na sua casa 9. Como foi a sua relação com sua fé, com sua crença, com sua visão de mundo, com sua filosofia de vida? Você se sentiu uma vítima? Se sentiu completamente enganado? Manipulado? Você entrou em esquemas de ódio, onde entrou em grupos, em setores, em situações onde o ódio foi ali criado, projetado, alimentado dentro de você? Você conseguiu desfazer esses processos? Eu te convido a fazer uma reflexão. No que você acreditava praticamente cegamente há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás. No que você acredita hoje. Sua fé, ela continua cega? Ou você, com sua experiência, alargou, percebeu, estudou, foi atrás de conhecer outras dimensões e não ficou apenas naquilo que você ouve, naquilo que você escuta, naquilo que te falam? Porque é muito importante
que você tenha buscado enxergar e perceber o mundo para além das brumas de Avalon, sabe? Para além daquele nevoeiro que não te deixa perceber com nitidez aquilo que está 1 metro à frente. E se você não fez isso, esse é um momento de fazer, de não se iludir, de olhar para as verdades, para as coisas, para as situações como elas são, porque são. E não porque te falaram, não porque te disseram, não porque você quis acreditar. E é sumariamente, absurdamente importante que você tenha feito isso, ou que pelo menos agora, nesses meses que restam, que você faça. Porque Saturno e Netuno vão entrar em Áries em fevereiro, vão estar conjuntos em fevereiro, em Áries, na sua casa 10, que é o seu meio do céu, que é o ponto mais alto do seu mapa, que é a sua colaboração com esse mundo, que é seu status social, que é como você se projeta para o mundo. E como é que você se projeta? Como é que você vai assertivamente passar por um processo pioneiro na sua carreira, na forma como você se mostra, na forma como você se projeta, na forma como você se relaciona com os seus sonhos de crescimento, com compromisso? Se você não tiver revisto as suas crenças do que é real e do que é ilusório. Estou falando isso em todas as casas cardinais. Você vai viver isso numa casa cardinal, isso é sumariamente importante. Se você tem planetas pessoais aí, então, é mais importante ainda. Então você precisa se debruçar sobre a maneira como você percebe o mundo, porque é de uma percepção ancorada numa estrutura bem feita que você vai conseguir dar passos consistentes para se projetar no mundo. Com pioneirismo, com solidez, com ação assertiva, com crescimento. E você que tem peixes na sua casa 10 e que viveu essa temporada com a visita de Saturno e Netuno na sua casa 10, o que você conseguiu reestruturar? O que você conseguiu projetar? Olha, bem ancorado esse trânsito aí na 10. Você pode ter espalhado muito do seu ethos, da sua projeção social, da sua competência. Você pode ter galgado uma situação de ter se tornado uma referência no seu meio. Ó, fulano como é competente, fulano como fez isso bem, pode ter havido promoções. Coisas importantes, se esse trânsito foi bem vivido, se foi bem ancorado. Tá. E se você viveu o tranco do trânsito? E você pode também ter vivido as duas coisas, porque a gente vai primeiro, às vezes, dar um tranco, aprende e aí vivencia a outra parte. Mas o tranco desse trânsito é o quê? É relações extremamente confusas de submissão, relações hierárquicas, relações extremamente confusas e idealizadas com o patriarcado, relações de poder, onde há ilusão, dominação, confusão, muitas vezes abuso que te leva a uma servidão, acreditando que sem aquilo você não dá conta, ou aquela servidão que tem aquela pegada forte de manipulação. Faça isso porque a sua promoção está logo ali na frente. Faça isso porque você é o pupilo, você tem futuro, eu vejo, e ali vai te colocando em banho-maria. E é necessário que se perceba que você se coloca também nessa posição de estar a serviço dessa ilusão, dessa ingenuidade, dessa exploração. E as promessas, elas são feitas ao vento. Então, se você passou por um processo de amadurecimento aí, é muito provável que você tenha vivenciado os dois lados da moeda. Que você tenha entrado nesse circuito de exploração e que possivelmente você tenha superado, aprendido com isso, se projetado na sua carreira com solidez, com até algum encantamento, sabe? Uma coisa... Mas se isso não aconteceu, você precisa olhar de verdade. Ao que você está se submetendo?
Qual o caminho de ilusão que você está percorrendo? Sabe? Sabe quando a gente vai num caminho errado porque a gente está vendo errado, está acreditando errado? Aqui vale aquela máxima. Se você quer um resultado diferente, repita comigo, a sua atitude precisa ser diferente. Gente, é um lugar tão comum falar isso. É tão comum falar isso. Mas isso é tão verdadeiro e às vezes é tão difícil para as pessoas. E muitas vezes as pessoas ficam naquela crença de agora vai dar certo, agora. Mas a pessoa está ali fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes, tendo as mesmas posturas. Então, é bem importante que nesse período você tenha se tornado um indivíduo mais sagaz. Um indivíduo que percebe as coisas na sutileza. E esta percepção foi fundamental e será fundamental se não aconteceu, para que essa sua projeção de fato tivesse ocorrido ou que ainda venha a ocorrer. Porque ainda é um momento para você corrigir a rota. Ainda é um momento para você perceber que excesso de esperança, excesso de confiança pode ser um grande processo de autossabotagem. Sabe? Eu não vou com tudo, eu não me sinto capaz, eu tenho um medo cavalar de dar certo. Então eu fico aqui nessa repetição e qualquer coisa eu culpo o outro. Não, meu amigo. Traz para si, mata no espeto. Bora lá. Mesmo porque Saturno e Netuno vão entrar em Áries na sua casa 11. E isso tem um impacto real no seu futuro. Isso tem impacto real nos seus rendimentos nos próximos anos. Na sua capacidade de se autossustentar, de ter autonomia, de ser soberano sobre você. Então, se você ainda vivencia esse processo de ilusão, corre atrás agora de não, eu quero ver, eu quero perceber, eu quero... Enfrenta seus medos. Sabe? Segura na mão do seu medo, assim, fala, ok, eu vejo você, e mesmo com medo eu vou, mesmo com medo eu mudo, mesmo com medo eu confio em mim. E vai caminhando. Vai projetando. Porque Saturno e Netuno, eles entram em Áries e eles vão no seu planejamento de futuro, na sua vida futura. É aquele planejamento que lá na frente se transforma em aposentadoria. Saturno e Netuno em Áries, pode te propiciar o encontro de grupos e de pessoas que te aproxime disso, que te aproxime de você, que te aproxime de um mundo, de um futuro que é aquele que você quer de verdade. E podem te dar uma ação pioneira nesse sentido. Mas para você ser capaz desse pioneirismo, para você ser capaz de ter essa ação concreta, você precisa se debruçar sobre você. Sobre as desculpas que você se dá e as desculpas que você aceita. E você que viveu e vive ainda esse trânsito de Saturno e Netuno em Peixes na sua casa 11. Quais as transformações que aconteceram na sua visão de futuro, na sua percepção de futuro, no seu planejamento de futuro? Teve um amadurecimento nisso? Se teve, ótimo. Se esse amadurecimento se traduziu em ações concretas em prol de você, da sua vida, do seu futuro, ótimo. Se não, corre, para não perder a oportunidade. Outra coisa bem importante, quais os grupos que você faz parte? Esses grupos, eles são os mesmos de 14 anos atrás, 15 anos atrás, 18 anos atrás? Essas relações nesses grupos que você mantém até hoje, elas são relações saudáveis? As pessoas se encontram ali e elas se somam. E nesse somar, você sente que te impulsiona a ser um indivíduo melhor, que você sai dali
Ou são grupos que minam, que tem muita energia de picuinha, de destruição, de disse-me-disse, de comparação. E muitas vezes eu estou falando de grupos familiares, não do grupo nuclear. Sabe? A família de origem, papai, mamãe, irmãos, ou a família que você construiu, com quem você vive, filhos que teve. Necessariamente não isso, mas a grande família. Sabe aquelas reuniões, olha a gente falando isso no final de ano, que a pessoa vai todo ano para o mesmo tormento e sai de lá arrasado, aniquilado. Poxa, mas você ainda está no mesmo emprego. Ou, poxa, mas você ainda está desempregado. Poxa, mas você ainda não casou. Poxa, mas você ainda não teve filho. Ah, mas você sabia que fulaninho foi promovido, que ciclaninho está no terceiro filho, a coisa mais linda aí. Mas sempre num tom, sabe, passivo-agressivo. E aí eu te pergunto, e a resposta é sua, mas eu te pergunto, esses grupos todos, sejam eles quais forem, se eles não te preenchem, se eles não são verdadeiramente amorosos e construtivos, se você sai destas reuniões e desses encontros achando que sua bateria está falida, por que você se mantém nesses grupos? O que te obriga? Por que uma convenção social ou uma expectativa do outro pode eventualmente ser mais importante que você? Por que às vezes as pessoas têm relações extremamente tóxicas com um grupo de amigas, mas continuam ali naquelas relações de maledicência, de comparação, de inveja, de traição, de tantas coisas, mas está ali. Mas está ali. Então reavalia isso. E reavalia com vontade. E olha para tudo que você não quis ver nessas relações grandes, de grupos, de clãs familiares, de famílias estendidas, sabe? Aquelas pessoas que não são famílias, mas meio que viraram, aquele tio emprestado, alguém que frequenta a casa dos pais há tanto tempo, que é quase como se fosse da família também. Pois é, olha para isso. Porque se você não tiver aprendido nesse processo a cortar aquilo que não me faz bem, com muita naturalidade, não vou, não quero, não gosto, não. Ou então sem justificativa nenhuma, não, por quê? Porque não. Saturno e Netuno em Áries pode ser pesado na sua casa 12 se você não tem esse aprendizado. E Saturno e Netuno em Áries na 12 também pode ser libertador. Também pode ser um momento de cortar coisas que te amarram, que te prendem, que te aprisionam. Coisas, relações, vínculos, memórias, posturas. Pode ser maravilhoso. Mas é muito importante que você tenha ancorado um pouco dessa energia em peixes. Porque se você não consegue fazer isso com aquilo que é visível, mesmo que você tenha dificuldade de enxergar, tá? Mas é visível. Imagine quando você estiver tratando dos assuntos invisíveis da 12. Fica ainda mais confuso. Fica ainda mais desafiador. Então, a hora de você parar e pegar essas relações, essas associações, esse envolvimento nesse grande clã, essas repetições de padrões, de posturas no coletivo, a hora é agora. E de aprender sobre isso, como você se porta e o que você pode fazer de melhor por você. Porque esse ciclo de Saturno e Netuno em Áries na 12, ele pode ser incrível. Mas ele também pode ser muito complicado. Se você não for capaz de lidar com essas confusões e ilusões meio que ocultas ou invisíveis. Se você não for capaz de lidar com essas traições que estão ali, na sutileza, mas estão ali, você não consegue lidar, imagine quando elas estiverem realmente encobertas e ocultas. Mas aí,
Não entra na noia de que Saturno e Netuno em Áries na 12 necessariamente vai ser assim. Não estou falando isso. Aliás, você está aqui vendo isso para tomar atitudes concretas para que seu caminho não seja esse. Para que você viva e vivencie o melhor desse encontro. Tá? Para que você viva um ciclo onde você se solte de amarras que te impedem de ser quem de verdade você é. E você que passou os últimos anos com Saturno e Netuno no meio da sua casa 12 em Peixes. Foi hard, não foi? Foi pesado. Houveram momentos desafiadores. Eu espero que você não tenha enlouquecido, que possivelmente você surtou em alguns momentos, mas que você tenha voltado e que esteja aqui lúcido. Porque é um período de encerramento, de enfrentamento, é forte, é um momento de lidar com fantasias, padrões, prisões do oculto, daquilo que está no nosso sistema, enraizado há muito tempo e que não é fácil de perceber. E a gente vai fazendo, é quase como se a loucura do sistema fosse acessada. E é muito possível que nestes últimos 13, 14 anos você tenha se sentido assim, meio fora de órbita, em alguns momentos. E eu realmente espero que você tenha se libertado de loucuras que não são suas, de padrões que não são seus, de emaranhados que não são seus, ou numa visão kármica, tá? Que você tenha entendido erros do passado, que aqui nós vamos chamar de karmas, para que agora com Saturno e Netuno, transitando em Áries por sua casa 1, por seu ascendente, que você possa ter uma ação extremamente assertiva, extremamente inovadora, e que elas reflitam de verdade quem você é, para além do seu sistema, para além das repetições das neuras familiares, dos mandamentos familiares, das crenças familiares, dos pesos. Porque na casa 12, em Peixes, você em vários momentos se sentiu obrigado a fazer do mesmo jeito para pertencer, a ter o mesmo caminho para pertencer. E não é sobre isso. O pertencimento, ele vem incluso. Ponto. Você não precisa fazer nada para isso. Os sonhos, os devaneios podem ter sido por demais alimentados. E é hora de parar. É hora de ter uma postura com Saturno e Netuno entrando em Áries e estando conjuntos em Áries em fevereiro de 2026, assertiva, pioneira sobre a vida. É você levando a sua vida adiante, não a vida dos outros, daqueles que vieram antes. E se você faz isso, esse é um processo de redescoberta e de cura muito grande. É um período de renascimento. É um período de libertação. E você pode sentir um encontro com a sanidade mental, com a sanidade espiritual. Porque você ousou cortar muitas prisões do passado. Cortar muitos mandamentos do passado. E a partir deste momento, então você pode seguir o seu caminho. E isso é belo, isso é potente, isso é impactante. É um reiniciar. E esse processo, ele é muito mais encantador se ele é feito com amorosidade. Com muita amorosidade.
E aí você já sabe, se você quer conhecer um pouco mais, vai lá dar uma olhadinha no e-book. E visitamos essa transição de casas por todas as casas. Esse é um processo importante. Eu te convido a encaminhar esse vídeo para quem você acredita que pode fazer um bom uso dele, porque essa transição ela é emblemática demais. E nós somos sujeitos desse tempo e também somos sujeitos da história. Mas uma coisa que às vezes a gente não percebe é que nós somos sujeitos da nossa história. E precisamos fazer isso com clareza, autonomia, amorosidade. E agora com muito pioneirismo. É isso. Se você chegou até aqui, eu te convido a curtir esse vídeo, a hypar, a deixar seu comentário de como essa temporada foi para você e qual a sua expectativa de renovação. E nos vemos logo ali no próximo vídeo. Um beijo no coração.